pedindo para que você, jovem, faça o bom combate. Deus, aleluia. Essa noite, essa palavra fala sobre o apóstolo Paulo, em nome de Jesus. Creio que muitos glorificam pela vida do Paulo, né? Homem muito usado por Deus, homem discípulo de Deus, homem a qual sempre honrou os mandamentos do Senhor, homem a qual passou por muitas dificuldades, mas ele jamais deixou de pregar a palavra do Senhor. Mas sabe o que me chama a atenção nessa palavra? É que ele deixa uma carta ao seu filho Timóteo. E eu fico pensando em Timóteo. A palavra vai dizer que a sua avó Loide e a sua mãe serviam ao Deus de Israel. Mas o seu pai era grego. Mas nem por isso ele deixou de servir o nome do Senhor, deixou de viver a palavra do Senhor. Ou seja, ele guardou a sã doutrina do Senhor. Glória a Deus. Ai, meu tu veio pregar sobre doutrina? Não, eu não vim pregar sobre doutrina. Eu vim pregar que eu e vocês fomos chamados para combater as forças e potestades de Satanás. Porque muitos têm se acovardado. Muitos têm vivido anos dentro da igreja, mas não sabem o Deus que serve, não sabem o Deus que prega. Aleluia. E Deus, nessa noite, quer dizer para você, jovem, que Deus quer te usar. Aleluia. Nós estamos num momento a qual muitos têm se acovardado, a qual muitos pastores têm deixado o seu cargo por coisas do mundo, por vaidades muitas vezes, por fama muitas vezes, né? E aí aqui entra a palavra que eu quero falar para o Senhor, para vocês. Combate o bom combate. Acabei a carreira. Glória a Deus. Eu quero que você volte comigo ali no versículo 1. Eu quero que você volte comigo, abra sua Bíblia em Atos 20, 24. Glória a Deus. Para mim fazer uma leitura brevemente com vocês, aonde vai dizer algo que Paulo diz. Aleluia. Glória a Deus. Santo é sua. Aleluia. Para que você venha entender melhor a palavra do Senhor. Vamos estar lendo esse capítulo. Se você quiser abrir a sua Bíblia, abra. Você que não quiser, chegue na sua casa e medite nessa palavra, em nome de Jesus, a qual a palavra do Senhor diz que o apóstolo Paulo diz assim: mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contando que cumpra com alegria minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus. Repita comigo esta noite: cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor. Aleluia. Todos nós, eu e você, recebemos uma carreira para cumprir. Todos nós recebemos uma missão para fazer. E por que eu digo muitos pastores? Por que eu dou exemplo de muitos pastores? Eles conhecem a palavra do Senhor e muitos têm voltado para trás. E aqui Paulo diz: cumprir a carreira para dar testemunho do Evangelho, da graça de Deus. Ou seja, se nós for ver, anos antes Paulo disse isso. E anos depois ele cumpriu, após ele estar no leito de morte. Glória a Deus. A gente também pode meditar que Paulo ele passou por muitas provações. Paulo teve preso na cidade de Roma por pregar o Evangelho do Senhor. Mas ali Deus ainda não permitiu que ele fosse. Mas Deus estava preparando ele. Porque ele ainda tinha que fazer mais para o Senhor. Só que ele precisava ter um intercessor. O que eu quero dizer para vocês? Moisés teve Josué. Elias teve Eliseu. Davi teve Salomão. O que eu quero passar para você esta noite? Jesus tem a mim e a você. O que falta para nós falar do Evangelho? O que falta? A palavra do Senhor diz que nós, jovens, somos fortes. E eu quero dizer para você esta noite que nós temos que se colocar mais na presença do Senhor. E o Senhor, Ele quer mais de você. Eu e meu esposo, a gente faz um trabalho de evangelismo na madrugada. E nesse evangelismo, a gente encontra muitos jovens. Jovens desviados do caminho do Senhor. E isso é algo que entristece muito meu coração. Porque, como eu disse, os pastores, os grandes mestres têm se acovardado. Então Deus está nos chamando esta noite
Aleluia. Eu não vim lá da cidade de São Leopoldo para vir aqui te entregar carro, te entregar casa, te entregar mansão. Eu vim aqui para te pedir para pregar o evangelho enquanto há tempo. Glória a Deus, aleluia. Evangelho. Que a Vitória fale do evangelho. Se eu e vocês estão aqui, poderoso. é porque teve alguém que falou de Deus para nós. Aleluia. Combati o bom combate. O que quer dizer combati o bom combate? Ou seja, o pecado. É uma guerra que nós enfrentamos todos os dias, principalmente nós jovens. A vaidade também é um pecado. A ganância que muitas vezes tem subido. Olha, a gente vê grandes ministérios que é um irmão querendo o cargo do outro. Misericórdia. Enquanto muitos irmãos querendo o cargo do outro, tem um traficante ali da esquina que precisa de uma palavra de consolo. Tem um mendigo debaixo da ponte que precisa. Aleluia, Jesus. E aí ontem nós estávamos evangelizando e tinha um jovem rapaz chamado Ariel. E eu me entristeci muito por saber que aquele jovem Ariel, ele era um levita na casa do Senhor, ele conhecia o evangelho, ele tocava baixo, mas por falsos profetas e por falsos pregadores, a qual não pregam o evangelho do Senhor e não guardam a fé do Senhor, porque tem um detalhe, né? Paulo, além de combater o bom combate, ele guardou a fé. Ou seja, guardar a fé é tu guardar a palavra do Senhor, é tu guardar a doutrina do Senhor, é tu saber o Deus que tu serve. Se nós formos meditar também, Paulo vai dizer nos versículos anteriores, se quiser, estude na sua casa, ele diz nos versículos anteriores que todos os abandonaram, ele diz para Timóteo. Todos, até aqueles da Ásia, a qual muitas vezes ele pregou o evangelho, a qual muitas vezes ele falou, a qual muitas vezes teve cura e libertação através da Bíblia, todos o abandonaram. E aí eu pergunto para você, se coloque você agora no lugar de Paulo, pregando o evangelho do Senhor, sofrendo por calúnias, passando por várias tribulações, e todos te abandonaram. Complicado, né, gente? É muito complicado. Não é fácil. E aí depois, mais uma vez, ele vai preso novamente para a sentença de morte por ter pregado o evangelho. Só que ele tem mais um detalhe. Guardei a fé e acabei a carreira. O que eu falei? Guardei a fé e acabei a carreira. Glória a Deus. Se o Senhor, meu Deus, vir aqui esta noite, como é que está a tua carreira perante o Senhor? Vou dar um exemplo para vocês. Quantas vezes, por exemplo, nas Olimpíadas ali, que tu vai fazer alguma coisa, tem que fazer prova, tem que fazer isso, muitas vezes tu não consegue finalizar aquilo ali. Ou seja, tu não acabou a carreira. Mas Deus não, Deus nos chamou para fazer o bom combate, para fazer a diferença no meio do povo cristão. Glória a Deus. Hoje em dia está difícil. Eu quero falar para vocês, irmão, vou dar um testemunho brevemente. Há 4 semanas eu perdi o meu irmão de 21 anos de idade. Porque ele não quis completar a carreira que o Senhor tinha chamado. Meu irmão era servo do Senhor, desviado, conhecia a palavra do Senhor. E quando aconteceu isso comigo, eu me questionei com Deus e falei, Deus, por que o Senhor permitiu isso? Uma dor tão forte. A gente na casa do Senhor, o meu sonho era ver o meu irmão novamente na casa do Senhor. E sabe o que Deus disse para mim? Ele disse, pois é, filho, eu dei uma oportunidade, eu dei 2 oportunidades, eu dei 3, eu dei 4, eu dei 5, eu dei 7, até que eu tive que recolher. Glória a Deus, é uma dor forte, né? Mas eu quero dizer para você esta noite, não deixe chegar a esse ponto. De repente, se alguém tivesse falado um pouquinho mais, insistido um pouquinho mais, seria diferente. Ou de repente, se ele quisesse ter ouvido o Senhor, mesmo que muitos abandonarem ele, por exemplo, se ele tivesse ouvido a voz do Senhor, não vamos deixar de ouvir a voz do Senhor. Deus tem grandes coisas para fazer na nossa vida. A palavra do Senhor diz que vocês jovens são geração eleita. Glória a Deus. Você que é geração eleita, pode dar um glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Você é geração eleita. Deus tem grandes coisas na nossa vida. Mas muitas vezes nós impedimos. Olha o exemplo de Paulo, que nem Paulo. Paulo sofreu, Paulo foi preso, Paulo foi abandonado.
foi, mas o que a Bíblia diz ali no finalzinho, ali no capítulo 9, glória a Deus, no capítulo, versículo 8, desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia. Glória a E Deus. Glória a não Deus. somente a mim, mas a todos que amarem a sua vinda. Glória a A todos nós, eu e você. Glória a Deus, aleluia. Nós devemos pregar a palavra do Senhor. Nós somos designados para isso. Não vamos deixar passar por mais momentos difíceis. Nós já estamos passando por momentos terríveis. O amor tem se esfriado, a pandemia tem chegado, a volta do Senhor Jesus tem voltado. E você, jovem, forte, corajoso, o que você tem feito para o Senhor? Aí quer um varão, quer casar, quer namorar, quer noivar, mas não faz a obra do Senhor. Quer ter um casamento abençoado, mas não busca o Senhor. Quer louvar um louvor abençoado, mas não busca a presença do Senhor. Nós devemos, eu não vim, irmãos, eu não vim aqui para exortar ninguém. Pelo contrário, eu vim aqui para te dar força. Eu vim aqui para dizer para você que Jesus não te deu o espírito de covardia. É, Jesus. Sim, Ele te deu o espírito de ousadia. Glória a Deus. Ousadia é o que o Senhor pede. Aleluia. De mim, Aleluia. de você. Glória a Deus, as almas têm clamado por nós aí na rua, irmãos. As almas têm clamado, as almas têm pedido socorro. Verdade, Deus. Aleluia. Ai, irmão, mas eu sou jovem, eu quero curtir a minha vida, eu quero fazer isso, eu quero fazer... Pode fazer isso, mas tu não vai ter a coroa da justiça. Pode ter certeza. Se você quer ter a coroa da justiça, porque assim, irmão, aqui na terra não tem nada para nos oferecer. Aqui na terra nós estamos apenas de passagem. Mas claro, com certeza, a gente serve do Senhor, a gente quer bênção, a gente quer vitória, mas tudo é pagado um preço. Tudo é pagado um preço. Nós temos que passar pela... Se você está sofrendo calúnia, se você está sofrendo perseguição, é porque você está agradando a Deus. É, Jesus. Bom demais, pode esquecer, tem uma coisa errada aí. Ai, mas o que está querendo dizer? Está querendo dizer com Deus é só... Com Deus eu vou ter derrota, não vou ter vitória. É que hoje em dia a gente esquece de pegar os espinhos e pegamos só as rosas. É É, verdade. E eu vim aqui para pregar os dois. Eu vim para pregar as rosas, que Deus tem grandes coisas para mim e para você, mas também vim pregar os espinhos, para que você venha ter força, assim como teve Paulo e Timóteo. Glória a Deus. Timóteo, ele era um jovem que, se a gente for ler ali os versículos anteriores, eu acho que é no 5, se eu não me engano, fala que Timóteo, ele sofria de grandes dores no estômago, ele tinha uma fraqueza muito forte. Tanto que num dos versículos ali, Paulo ainda oferece um copo de água com vinho para ele. Ou seja, o que eu quero dizer para você esta noite? Mesmo Timóteo, naquela dificuldade, ele não deixou de pregar o evangelho. Mesmo o seu pai sendo grego, servindo a outros deuses, ele não deixou de viver aquilo que ele aprendeu com a sua avó e com a sua mãe. Hoje nós temos deixado de viver aquilo que nós aprendemos. Olha como era antigamente, olha como é hoje. Hoje é tudo de qualquer jeito, é tudo de qualquer maneira. E ainda depois os irmãos ainda querem reclamar que estão passando pelo deserto. É verdade, Deus. Ainda querem reclamar que estão passando pelo deserto, mas querem fazer de qualquer jeito. Deus não nos chamou para fazer as coisas de qualquer jeito. Tanto que Deus, ele diz que a palavra e a verdade era comida para ele. Glória a Eu Deus. lembro agora o versículo, mas diz o versículo que Jesus, João, se eu não me engano, 24, eu acho. Que Deus diz que a palavra e a verdade é a comida dele. Pega a palavra do Senhor e se alimenta esta noite. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Deus tem grandes coisas para mim e para você. Eu sou ex-traficante de droga. Fiquei 5 anos traficando, 5 anos transportando droga. Até que um dia Deus me botou dentro da cadeia e eu peguei e falei para o Senhor: ah, Deus, se o Senhor me tirar daqui, eu vou voltar para os teus caminhos. Só que eu tive que passar por aquilo ali. Mas por que eu passei por aquilo ali? Por eu ser desobediente. Porque se eu tivesse ouvido a voz do Senhor, eu não teria passado por aquilo ali. Aleluia. Muitas vezes a gente tem luta, mas nós mesmos pegamos as lutas com as nossas próprias mãos. Nós mesmos pegamos as lutas.
outras coisas. Naquele momento meu de aflição, eu só queria questionar Deus. Eu só falava, Deus, mas por que, Deus? Meu irmão, ele é um jovem, Deus. O Senhor tinha grandes coisas, mas por quê? Ele disse que ele foi desobediente, minha filha. E sabe outra coisa que Deus falou também? Você que é mãe aqui, eu vou dizer pra você, que é um culto de jovem, mas tem bastante mãe aqui. Sabe que Deus, Ele às vezes tira alguém do nosso caminho pra gente não sofrer. Sabe, Deus falando comigo, Deus dizia pra mim que podia vir coisas piores do que ele morrer. Podia ter vindo coisas piores, ou seja, Deus, Ele ouve o meu clamor e o teu clamor na madrugada. Deus, Ele ouve a tua oração.